Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Bem, eu sou a professora Bárbara e estou passando mais uma vez por aqui para falarmos hoje sobre a aula de História. O assunto são as interações entre as pessoas em diferentes comunidades. Hoje vai ser das páginas 208 a 214. Vamos lá? Acompanhando com a tia. Bem, crianças, na página 208, hoje nós vamos falar sobre as interações entre as pessoas em diferentes comunidades. Vamos conhecer as comunidades tradicionais brasileiras, identificar as comunidades como espaço de sociabilidade e relacionar as pessoas com os lugares onde elas vivem. Bem, continuando na página 208, você já aprendeu que as pessoas com quem convivemos são importantes e constantemente estamos estabelecendo relações. Agora você irá aprofundar seus conhecimentos sobre as pessoas e os lugares onde vivem. Nessa aula, identificaremos as relações que as pessoas estabelecem umas com as outras diante da comunidade tradicional em que fazem parte. Primeiramente, você precisa conhecer o que são as comunidades tradicionais. A lei brasileira estabelece como comunidade tradicional um povo que se reconhece culturalmente, mantendo organização social própria, marcando um território e utilizando os recursos naturais que estão à disposição, além de manter uma estrutura social definida. Ainda mantém vivos traços da religião, respeita os seus ancestrais e a transmissão da tradição. Então, nessa aula abordaremos as comunidades indígena, quilombola e ribeirinha. Continuando na página 208, essas comunidades possuem uma forte ligação com a natureza e sempre estão cuidando e mantendo um modo de vida que não agrida o meio ambiente. Por isso, é o nosso dever respeitá-las e protegê-las. Vocabulário. O que significa ancestrais? São parentes que na estrutura familiar se localizam em gerações anteriores. Bem, agora nós vamos falar sobre comunidade indígena. Os índios são os primeiros habitantes do Brasil, pois quando os portugueses chegaram aqui, eles já viviam nesse território. Consideramos como povo indígena todas as pessoas que se identificam com a comunidade e que por ela é aceito como membro. O povo indígena é assim definido, pois as relações que incluem uma pessoa na comunidade têm a ver com a afinidade, adoção, parentesco e com a religião. Os relacionamentos entre os índios se dão principalmente nas transmissões de tradições. Passando os costumes aos mais novos, eles mantêm vivas as festas, rituais, crenças e hábitos. O importante líder na aldeia, chamado pajé, tem essa função de transmitir as tradições para as crianças da tribo. Ela ainda realiza rituais religiosos e atua como um curandeiro. Geralmente, as tarefas da tribo são divididas entre homens e mulheres. As mulheres são responsáveis pelo preparo dos alimentos, do cuidado com as crianças e também da plantação e da colheita. Já os homens garantem a proteção da aldeia, são responsáveis pela caça e pesca e, se preciso, participam de atividades de defesa e guerra. As atividades realizadas por homens e mulheres se completam para um bom funcionamento da aldeia. Vocabulário. Curandeiro, quem cura determinadas doenças. Rituais é o conjunto de práticas consagradas por tradições. Bem, gente, passando por aqui, a professora para deixar uma dica para a gente, sobre os indígenas. Vamos ler juntos? A região norte do Brasil é onde vive a maior parte dos povos indígenas brasileiros. Bem, continuando na página 210, atualmente o contato dos índios com a população das cidades tem mudado alguns dos seus costumes. Hoje, no cotidiano indígena, é comum encontrarmos elementos como televisão, celular, espelho, entre outros. Alguns índios cobrem o corpo com vestimentas, frequentam ambientes educacionais e residem em casas assim como nós. Tem muitos indígenas que até já fazem faculdade, se formam em médicos, Isso é muito importante, para a cultura dele e para a nossa cultura também,
Bem, continuando na página 210, nós vamos falar agora sobre comunidade quilombola. No idioma banto, a palavra quilombo faz referência a guerreiro da floresta. Antigamente, os escravos se refugiavam nos quilombos. E nesse local, no meio da mata, os quilombolas exerciam diversas atividades como criação de animais, plantação, colheita e entre outras. Continuando na página 210, a comunidade quilombola existe há muito tempo e está no mesmo espaço desde então, podendo ser encontrada em alguns locais do Brasil. Hoje em dia, não se sabe ao certo a quantidade de comunidades quilombolas existentes. Elas estão localizadas em diversos estados do Brasil, mas em maior quantidade na Bahia, Maranhão, Minas Gerais e Pará. Essa comunidade é um grupo com uma forte história, que representa uma parte da influência da cultura negra no Brasil. Além disso, estão intimamente ligados a religiões afro-brasileiras e a elementos que fazem parte da cultura, como a feijoada, a capoeira e o samba. Bem, agora na página 211, nós vamos falar sobre a comunidade ribeirinha. Essa comunidade vive às margens dos rios e por isso são chamadas de ribeirinhos. As casas são construídas com madeira, sendo um pouco elevadas, com um sistema de proteção das cheias dos rios. Chamamos esse tipo de moradia de palafitas. Além de sofrerem com as enchentes dos rios, ainda enfrentam o desgaste do solo na beirada da água e a poluição das águas. O modo de sustento dessa comunidade é a pesca artesanal, a caça e a plantação de alimentos. Possuindo poucos recursos, ainda recorrem ao artesanato para a complementação da renda. Bem, ainda falando sobre comunidade ribeirinha na página 211, por questões geográficas, essa população se encontra, em sua grande maioria, na região da Amazônia. Os ribeirinhos, desde cedo, aprendem a lidar com a força da natureza e com as dificuldades impostas pelo rio e pela floresta. Apesar do rio trazerem dificuldades na sobrevivência, ele possui um papel fundamental na vida ribeirinha, pois na verdade, a rua que os ribeirinhos passam com as suas jangadas é também onde realizam uma atividade econômica que é a pesca. Podemos observar também a figura ao lado, dos ribeirinhos. Bem, ainda na página 211, nós vamos ler agora o vocabulário. A palavra jangada significa pequena embarcação a remo feito de madeira. Bem, continuando na página 212, as três comunidades formam a identidade de um povo. Sentir que pertence a algo maior faz com que o indivíduo compreenda sua própria existência. Dessa forma, conhecer a própria história nos faz reconhecer o presente, valorizando o passado, que inspira as ações futuras. Essas comunidades fazem parte da cultura brasileira e devemos valorizá-las. As expressões culturais dessas populações devem ser respeitadas e preservadas. Viva as comunidades tradicionais brasileiras! Bem, a partir daqui, ainda na página 212, tem atividade resolvida e eu aprendendo um pouco mais para você fazer com a mamãe. Também tem as atividades para serem feitas da página 212 até a 214. Bem, a tia fica por aqui. Até a próxima videoaula.